Aqui, professor Aurélio Andrade, o mestre sistêmico, novamente para a gente explorar mapas sistêmicos. Estamos ainda aqui, aproveitando que estamos chegando próximo do 1º de maio de 2026, ainda explorando os eventos extremos no sul do Brasil 2 anos depois, agora para um mapa sistêmico que é da parte climatológica e hidrológica. Não sei se vocês recordam, no nosso último mapa sistêmico, a gente trabalhou a parte da relação do clima com o sistema humano e o sistema demográfico e o sistema econômico, mas a gente colocou a precipitação como uma variável externa. Agora, nesse mapa, a gente vai explorar um pouquinho essa variável, porque a precipitação também é um fenômeno sistêmico, e a gente vai usar aqui, sem termos técnicos, um mapa sistêmico, que é uma aproximação da realidade, porque a gente precisa fazer uma análise quantitativa sobre as verdadeiras relações entre as variáveis, mas dá para ter uma ideia global de como sistemicamente as coisas funcionam. Vamos lá, então. Para começar, a gente tem algumas evidências de que o El Niño, que aumenta a temperatura do Oceano Pacífico em especial, e a temperatura dos oceanos que estão à volta do sul do Brasil, o Atlântico e também o Índico, ele dispara ou condensa, ou cria condições para se formar energia para formar tempestades, conforme maior temperatura, maior energia para formar tempestades no sul do Brasil. Dependendo dos sistemas de transporte de umidade, ou seja, dos ventos, isso faz aumentar ou diminuir a umidade disponível no ar. Juntando tudo isso, nós temos, quando isso está extremado, uma extremidade de chuvas. Então, assim, pontos de chuva extremos em um dia, em 5 dias, etc. Porém, se a gente tem uma sequência de dias chuvosos, isso acaba levando ao encharcamento do solo, e o encharcamento do solo diminui a capacidade de absorção do solo, claro, porque muita água, a água não consegue mais fluir para o interior do solo. Vamos adiante. Na medida que tem a extremidade das chuvas e uma redução da capacidade de absorção do solo, começa a escorrer mais água pela superfície, essa água pela superfície vai para os rios, e isso aumenta o pico de vazão dos rios que nós estamos interessados, seja a bacia que chega no Rio Guaíba, em Porto Alegre, ou a bacia do Rio Itajaí, ou seja, outras bacias do sul do país, especialmente aquelas de rápida correnteza, de rápida resposta, que é a primeira que eu falei, ou a do Itajaí, que é a de média resposta. Vamos adiante. Porém, tem certos fatores humanos que intensificam e prejudicam a situação. Por exemplo, a urbanização e a impermeabilização que ocorre nas cidades, ela aumenta a rapidez de resposta da bacia. A urbanização e a impermeabilização aumenta a água que escorre pela superfície também. A gente já tinha visto isso no nosso mapa anterior. A urbanização, a impermeabilização e a intensidade do uso agrícola aumentam o desmatamento e a perda de vegetação. O aumento do desmatamento e da perda de vegetação aumenta a rapidez de resposta de uma bacia, diminui a cobertura vegetal, diminuindo a capacidade de absorção do solo e aumentando o volume de água que escorre pela superfície. Tudo isso levando a maior pico de vazão nos rios. Então, esses fatores humanos, urbanização, impermeabilização, intensidade do uso agrícola, desmatamento, isso vai acabar levando à redução da cobertura vegetal e vai levando à redução da capacidade de absorção do solo, mais água escorre pela superfície, a maior a rapidez da resposta da bacia e maior o pico de vazão dos rios. O pico de vazão dos rios, né, aí a gente vai ver que ele tem outros fatores que influenciam nele. Dependendo das chuvas em áreas críticas da bacia, quanto maior as chuvas nas áreas críticas, maior o pico de vazão. Quanto mais chuva nas cabeceiras, maior o pico de vazão. Isso aumenta a cheia, isso cria a cheia ou o impacto no extremado do evento. Como a gente faz urbanização e impermeabilização, isso leva, entre outras obras que se faz as obras de canalização e retificação de córregos. Isso diminui as áreas naturais de retenção, e isso também é afetado pelo desmatamento e perda de vegetação, o que diminui as áreas naturais de retenção, diminui a capacidade de armazenamento de água na bacia, aumentando a rapidez de resposta da bacia e aumentando o pico de vazão dos rios. Então, um efeito específico da urbanização e da impermeabilização são essas obras de canalização e retificação, o que acaba piorando o sistema. Ocorre que, toda vez que há eventos extremos, acaba havendo danos humanos e materiais. A gente já tinha visto já lá no outro mapa. E lá no outro mapa tinha a apresentação também de pressões por soluções rápidas. Uma dessas pressões por soluções rápidas, novas obras de canalização, de retificação, ele a curto prazo, ele parece que ajuda na situação, mas a médio e longo prazo acaba também aumentando a velocidade de água jusante dos rios, aumentando o nível de cheias e impactos mais extremos.
Também na medida que a chuva próxima à foz, no caso do Guaíba, chuva perto do Guaíba, chuva nas cidades da região metropolitana, esse nível de cheia de impacto aumenta, aumentando ainda mais os futuros danos humanos e materiais. Aqui a gente tem um enlace reforçador, porque quanto mais a gente corrige o problema, por incrível que pareça, no médio e longo prazo, mais problemas podem aparecer. Vamos adiante. Aí a gente tem o aparecimento do R2, porque as obras de canalização e retificação, ela dá uma percepção de segurança após as obras e leva a uma possível maior ocupação de áreas de risco, onde há maior exposição de pessoas e bens e mais danos humanos e materiais, pressionando ainda mais por soluções rápidas. Então, esse aqui é o enlace reforçador número 2, em que o relaxamento da situação leva a mais problemas. Vamos adicionar aqui. Depois, quando a gente insere, vai aparecer aqui o R3, o R4 e o B1. Vamos a todos eles. O R3, como é que funciona o R3? O R3 é essas áreas naturais de retenção que foram diminuídas pelas obras de canalização e retificação, diminuindo a capacidade de armazenamento da bacia, aumentando o pico de vazão dos rios, leva a esse enlace reforçador aqui, né, em que cada tendo pior, tá? Pior tende a ficar por causa justamente das nossas obras de canalização e retificação. Ou seja, menos áreas naturais de retenção com as nossas obras, menor capacidade de armazenamento e a gente vai lá e faz ainda mais obras derivadas dos problemas, o que diminui as áreas naturais de retenção. O R4, ele diz o seguinte: quanto menos áreas naturais, maior a rapidez do rio, porque essas áreas naturais de proteção, como a gente já tinha visto, diminui a capacidade de armazenamento da bacia, aumenta a rapidez de resposta da bacia, aumentando o pico de vazão dos rios. Então isso aqui também cria um enlace reforçador. E por fim, a gente coloca nessa brincadeira a defesa civil, porque aí está tudo piorando, e aí o que a gente faz? A gente aumenta a capacidade de resposta da defesa civil, para diminuir os danos humanos e materiais, mas isso aí também faz aquele efeito de relaxamento, o que piora a situação, porque a maior rapidez do rio faz com que se aumenta a capacidade da defesa civil, a defesa civil inclusive tem que correr mais, tem que ter mais capacidade, tem que correr mais, e quanto mais ela corre, mais se pressiona por soluções rápidas e mais isso cria maiores problemas. Então esse aqui é um desenho simplificado, inclusive por trás de muitas dessas variáveis aqui a gente tem nomes técnicos para uma série dessas variáveis que a gente omitiu aqui, e porque também a gente não fez uma análise quantitativa, a gente fez mais uma análise qualitativa para vocês observar como é que é essas coisas. Uma evolução desse trabalho aqui seria a gente fazer um trabalho técnico com todas as disciplinas e fazer uns modelos tanto qualitativos, esse aqui melhorado, quanto o modelo quantitativo, que a gente possa fazer uma simulação em função de uma série de variáveis e em função da bacia que a gente está analisando, quando vai ter eventos extremos, como é que vai ser os danos do evento extremo, como fazer para tomar ações estruturais, para a gente não estar sempre correndo atrás do rabo. Espero que vocês tenham gostado desse mapa, eu me diverti muito fazendo ele, aprendi um bom bocado, espero que vocês curtam. Um abraço a todos!